Oiê! Meu nome é Patrícia Calderon, sou jornalista, estressadíssima, mas gente boa, tá? Ansiosa pra uns, paranoica pra outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal pra gente falar sobre saúde mental sem noia, sem preconceito, sem tabu. Oi, gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo ótimo. Mais uma edição do Não Pira e Respira, diretamente aqui da sua Jovem Pan News Fortaleza, no programa Pan News em Revista, primeira edição. E a minha convidada hoje é a doutora Raquel Savir, que é psicóloga, e ela é especialista aí na relação familiar, é psicoterapeuta da relação, especialista em psicodrama, que a gente vai explicar já já, e também em tanatologia. Que vai tentar ajudar aí as pessoas que estão passando por algum tipo de luto. Eu gostaria de agradecer a tua presença aqui, doutora. A gente vai falar das tretas familiares aí durante a pandemia, se aconteceram muitas e de que forma que a gente pode tentar amenizar essa situação durante o isolamento social. Obrigada pela tua vinda. Olá, Patrícia. Eu que agradeço aqui o convite, né? Então, vamos falar um pouquinho do que é o psicodrama, a tanatologia, na teoria do apego e as tretas familiares, né? Vou falar deste lugar de psicóloga, né? Mas aí no meu hall de apresentação também tenho 3 filhos, né? Sou mãe de 3 e passei por tudo isso na pele, né? Estar em casa, home office e todo esse processo, enfim, desse período tão único que a gente está vivendo. Então, vou falar dos 2 lugares, né? Assim, de psicoterapeuta e de mãe de 3. É justamente por aí que eu queria começar, porque durante o isolamento social, durante essa pandemia, não só as mães, os pais, mas as crianças também, né, sofreram, estão sofrendo ainda, porque muitas escolas ainda não retornaram os estudos, né? Então, essas aulas online, que também está tirando todo mundo do sério, a gente até fez uma entrevista com o professor na semana passada, mas a doutora, como psicóloga, eu queria entender de que forma que esse isolamento social, que a pandemia trouxe de problemas, né, na questão da saúde mental aí de pais, mães e filhos, por conta desse relacionamento que precisou ser mantido aí durante 4 paredes e durante muito tempo de confinamento. Eu queria que a doutora comentasse. Patrícia, na verdade, a gente vem passando por fases, né? Assim, a gente já vem aí desde março. Eu diria que a gente já tem várias fases e dentro dessas fases, vários nuances das relações familiares, né? Aquilo que não ia bem, né? E que a gente tinha como fugir ou compensar, né? A gente, na verdade, ficando em casa e ficando junto, acabou tendo que olhar e encarar, né? E aquilo ficou um pouco mais evidente. Eu diria que foi isso que a pandemia trouxe nas relações familiares, né? Um desejo de mudar, né? Assim, eu vi muita gente querendo olhar para os casamentos que não iam bem, olhar para a sobrecarga feminina, que era um tema que estava latente, mas foi ficando mais claro, olhar para a questão das crianças e da tecnologia, muitas coisas que a gente já tinha, já sabia, já incomodava, mas ia levando ali com a vida, de repente ficou gritando, né? Então, você falou aí, né, que eu trabalho com psicodrama. Psicodrama é uma abordagem que vê o ser humano se construindo em relação, né? Enquanto identidade, ele existe a partir do olhar da mãe, do pai, da rede social que o recebe. Então, ele vai exercendo vários papéis, né? Papel que a gente chama, só tem um filho porque tem uma mãe, só tem um irmão porque tem um irmão, né? Só tem um aluno porque tem um professor. A gente vai entender o ser humano a partir dessas relações. Por isso que eu trabalho como psicoterapeuta da relação, né? Então, essas relações, elas melhoraram ou pioraram durante o confinamento? Depende, né? Eu não tenho uma resposta única e nem tenho um dado exato para te dizer. Do jeito que esse Brasil é enorme, a desigualdade social também, a forma como a pandemia, o Covid foi vivido dentro de cada família é muito específica do contexto daquela família, né? Então, eu vou ter famílias que eu recebo e que elas estão vivendo agora a fase de ansiedade porque elas estavam tão bem juntas
nunca tinham ficado juntas antes, né? E aí foram curtir a casa que nunca tinham curtido. E hoje o que eu tô vendo é uma ansiedade de separação chegando porque a vida vai voltando, né? Assim, a escola reabre, a criança tem que sair. E agora que eu tô vendo o que seria o aumento da ansiedade, porque essa pessoa vai, né, essa criança vai precisar separar dos seus pais, ou mesmo isso não se dá só com a criança, tá? Eu tô recebendo adultos, né? Meus pacientes, em maioria, são adultos, vendo esse momento de sair de casa. Poxa, eu nunca tinha ficado tão bem em casa. Eu comecei agora a cozinhar, agora eu cuido do jardim, coisas que agora eu não pego mais o trânsito e eu tô super curtindo. Então eu tenho pessoas que me relatam até um certo mal-estar. Me sinto culpada porque eu tô me sentindo muito bem na pandemia e no isolamento, né? Assim, nos bastidores do consultório, não sei se alguém que vai ouvir a gente vai se identificar com isso, né? Olha, tem algo horrível acontecendo lá fora, mas aqui dentro eu nunca tive num momento essa oportunidade de estar em casa, né? De estar olhando para mim, de estar trabalhando de pé no chão, de estar com o meu cachorrinho aqui do lado. Eu tenho colegas psicólogos que estão em home office trabalhando, atendendo, né? Tem um advogado que está lá, fica na rede, faz uma audiência, volta, cozinha. Então, existe um movimento desse bem-estar e uma culpa quando relatam isso, né? Porque é um momento difícil economicamente, tem muitas mortes, mas nem todo mundo passou por isso. E aí eu venho... Tem essas questões positivas, desculpa interromper, mas para a gente tentar bater uma bola aqui, tem essas questões positivas, até que eu queria já entrar nessa questão da teoria do apego, né? Porque embora algo horrível esteja acontecendo do lado de fora, catástrofe, né, com o número de mortes, enfim, essa ansiedade, ela acontece, mas é como se as pessoas elas tivessem se sentido seguras dentro de casa e com os entes queridos que estão bem, que não pegaram a Covid. Então, explica como que é essa teoria do apego, doutora. É muito legal estar tendo a oportunidade de divulgar essa teoria, né? Ela foi uma teoria criada aí por John Bowlby, que era um psiquiatra, psicólogo. Na década de 50, ele foi convidado pela Organização Mundial de Saúde para falar sobre os efeitos da privação materna na saúde mental das crianças, né? A gente estava num período pós-guerra, a gente estava num período de muitas mortes, de muitas separações e de crianças sendo separadas, né, dos seus vínculos de apego da sua família. E ele foi estudar e mostrar o quanto isso tinha consequências graves a longo prazo. Não era só durante a infância, né? Mas aquilo que acontecia na infância gera um modelo, uma forma de se relacionar, né? A forma como eu me relaciono ali nos meus 2, 3 primeiros anos de vida vai formando modelos internos e eu vou levar para os outros relacionamentos da minha vida futura. Então, se eu acredito que o mundo é confiável, que tem alguém atento às minhas necessidades, que quando eu pedir ajuda, eu vou receber essa ajuda, eu não vou receber nenhuma punição, eu vou receber acolhimento, eu vou confiando que eu posso expor as minhas necessidades, as minhas fragilidades, que eu posso recorrer, pedir ajuda. Isso daí foi um grande achado dele, né? E aí ele foi, junto com outros pesquisadores, foram mais de 30 anos para ele concluir os livros, a trilogia que ele lançou, né? E outros pesquisadores foram mostrando o seguinte: todos nós, todos os seres humanos, têm apego. Apego é um comportamento inato, não só dos seres, né, de nós humanos aqui, todas as espécies, eles estudou a etologia, foi estudar os animais, né? E foi mostrar que desde as aves, né, aos mamíferos, em várias espécies, eles foi mostrando como é que funcionava o apego, que é essa predisposição da gente buscar uma figura de referência que nos dê proteção, né, que nos faça sentir que a gente está seguro, né, que é a nossa base segura. E aí ele foi dizer assim, esse apego ele pode ser seguro como ele pode ser inseguro. Enquanto a gente está falando de apego, dessa superproteção que algumas pessoas viveram durante o isolamento social, durante a pandemia, eu queria falar também um pouquinho sobre o outro lado, né? Porque a senhora também é especialista em tanatologia, é assim que se pronuncia, doutora? Isso, tanatologia. Que é justamente a parte da psicologia que vai lidar aí com luto, né? E a gente sabe que a Covid trouxe um número massacrante no número de mortes, né, no planeta.
e muita gente está ainda vivendo luto por conta da Covid, né? De que forma que a doutora está trabalhando os seus pacientes nessa questão aí da pandemia? Eu fiz especialização em tanatologia porque a forma como a pessoa vive o luto tem total relação com a forma como ela tem o seu estilo de apego. Então, as duas coisas estão completamente ligadas, né? Então, nesse momento, essa experiência de luto coletivo, né? Assim, falar sobre morte, falar sobre o medo da morte está mais presente e mais urgente. Inclusive, né? Assim, porque a gente sabe que morte é um tema tabu. E hoje não, a gente está vendo protocolos, inclusive, para que dentro das escolas exista uma forma de se trabalhar o luto com as crianças, né? Porque elas vão chegar com essa demanda, né? Os adultos vão precisar olhar para a morte como algo que faz parte, né? E encontrar formas criativas de viver os rituais de luto, porque hoje com a Covid a gente não está podendo nem viver o ritual que é tão importante para a elaboração do luto. Eu entender que são mortes muitas vezes que eu não tenho tempo de me despedir, que eu não posso participar dos rituais para me despedir, né? Então vai ficar uma lacuna de um luto que a gente chama luto retardado, né? Algo que vai precisar ser elaborado de formas criativas, né? Eu estou vendo gente mostrando e falando grupos de apoio, né? Assim, para ver como é que a gente vai conseguir dar conta disso depois, né, de uma forma mais... porque eu não posso nem abraçar aquela pessoa, eu não posso oferecer uma ajuda, um cuidado para um enlutado, porque tenho medo do contágio. Essa está sendo a parte mais difícil. Então, as terapias online, né, você me pergunta, o que eu estou fazendo? Eu e boa parte dos psicólogos, né, tem um movimento grande de tentar fazer esse acolhimento mesmo online, né, assim, da forma que a gente pode, a gente está se disponibilizando para dar esse suporte. Mas essa terapia com essas pessoas que estão vivendo o luto, ela está diferenciada por conta do momento trazer também uma diferença aí desse luto, porque, na verdade, a gente sabe que o luto é algo traumático, mas me parece, eu sinto, que a Covid trouxe algo para o tema luto, algo muito mais traumático, né? Porque você tá bem num dia e morrer de Covid 2, 3 dias depois, apavorou todo mundo, tá apavorando todo mundo, porque ainda não existe uma vacina, é assustador. Então, assim, como as pessoas elas estão lidando com o luto de uma forma diferenciada por conta do vírus? Eu vou te falar, o luto, sim, né? Por todas essas questões de ser algo que eu não tenho uma preparação, que eu não tenho uma despedida, é algo rápido, né? Mas eu digo anterior, o aumento do nível de ansiedade, né? O medo da morte, ele está muito mais presente, mesmo naqueles que não perderam, né, alguém próximo, mas a gente está o tempo todo vivendo como se tivesse um predador lá fora ou aqui dentro, né? Vai que alguém tirou a máscara, vai que alguém... Né? Então, a gente tem sido, né, assim, alarmante o quanto o nível de ansiedade está subindo. E na medida em que a gente sai da caverna, né, eu digo, as regras de isolamento vão diminuindo e a gente tem um grupo que diz, opa, né, vamos sair, é como se tivesse acabado. E um outro, aqueles que tiveram uma perda próxima, né, esse está muito traumatizado, porque como parece que só dói quando cai aqui no meu colo, quando é comigo, né? Se é a morte do vizinho, eu não sinto tanto, mas se é o meu pai, se é a minha mãe, se é alguém próximo, aí sim. Então eu estou sentindo essa polaridade muito forte, gente negando e gente, né, assim, sentindo essa dor que não tem como viver, né? Eu não tenho como vivê-la de forma mais social, né? Assim, essa está sendo a maior dificuldade, né? Não tem um apoio social para viver o luto, porque as E pessoas não podem estar junto. quais são os tratamentos que vocês, né, recomendam, as terapias, as ajudas? Aí, o que está sendo falado aí no meio, entre vocês, profissionais da psicologia, para tentar amenizar um pouquinho mais essa questão do sofrimento por conta da pandemia? Toda rede de suporte importa. Eu falei dos psicólogos, mas são insuficientes para o que se precisa de apoio, né? Então, todo apoio importa. Se é alguém que eu conheço ali próximo e eu quero mandar uma mensagem de um supermercado, de uma comida, de uma conversa, de uma videochamada, o mínimo que eu posso fazer é muito,
né? Tem muitos voluntários querendo entrar dentro desses grupos de apoio, né? Se você tem alguma vertente religiosa, né? Procure os seus, né? Quem está no meu entorno, quem está aqui do meu lado, que eu posso perguntar, tá tudo bem? Você precisa de alguma ajuda? Eu estou aqui, né? Mesmo à distância. Então, toda rede de apoio importa. E para as pessoas enlutadas, de uma forma geral, é muito comum que a gente não queira que a pessoa fale da morte, da dor, né? A gente meio que quer fugir, quer dar... Não, deixa eu dar um pouco de alegria. E muitas vezes o que essa pessoa precisa é de um lugar de escuta. Ela precisa falar como é que foi a última vez que ela falou com aquela pessoa, como é que se deu, como é que ela recebeu a notícia. Ela fica repetindo isso algumas vezes, né? O luto, ele leva um tempo, ele tem um tempo, inclusive um tempo individual, não é nem um tempo que eu posso dizer para você. Depende do tipo de apego da pessoa, qual era o vínculo que ela tinha com aquela pessoa que se foi. Então, o que eu posso dizer é escute, acolha, se faça presente, porque muitas pessoas não vão pedir ajuda com medo de atrapalhar, não querem incomodar, não quer. Então, se ofereça, né? Se alguém que está do seu lado, eu estou aqui, né? Vim te dar o oi, como é que você está, né? Se alguém estiver chorando, dizer tudo bem chorar, não tem problema, né? Para finalizar, doutora, eu queria trazer um pouquinho o tema inicial desse debate, que foi justamente as tretas familiares, né? Existe alguma receita de bolo aí que a gente possa falar para quem está escutando a gente? Eu que atendo aqui adulto, adolescente, casal, diálogo. Eu sei que é difícil, se tiver impossível, né? O terapeuta tem esse papel de ser facilitador do diálogo. Uma das técnicas do psicodrama que a gente trabalha muito, né, que é a inversão de papéis, né, porque a gente trabalha com as técnicas de teatro. Então, eu peço para que cada um se coloque literalmente no lugar do outro, fale como o outro, veja como o outro, para ver se eu aumento o nível de empatia, né? Como é que você acha que sua mãe está lidando com isso agora? E aí vou tentando mediar, né? O psicoterapeuta, ele faz essa mediação para facilitar o diálogo, mas não existe caminho para estar em família sem diálogo. Cada um é um universo, né, dentro da família, cada um tem as suas necessidades, e a gente vai ter que negociar o tempo todo. Eu tenho 3 filhos, né? Eu só posso atender as necessidades dos meus filhos se eu também olhar para as minhas, né? Então, quem está olhando para as minhas, né? Como é que eu vou falar, filho, agora eu preciso de um tempinho para mim, daqui a pouco eu vou... Essa negociação, ela só é possível a partir da disponibilidade para dialogar. E aí, essa é a treta grande, né? Porque nem todo mundo tá afim, nem todo mundo consegue, não é fácil. E tá difícil. O resultado o resultado a longo prazo, né? Às vezes sair do olho do furacão é o problema, mas o resultado a longo prazo é essa relação. Eu estou construindo um alicerce, né? Ter um alicerce duradouro que né, a gente vai poder suportar, né? No sentido de dar suporte aí por uma vida inteira, porque a relação pai-filho, a relação casamento são relações duradouras, né? A gente tem que estar ali disponível. Uma coisa é certa, que a gente está conhecendo muito mais o nosso marido, o marido conhecendo a mulher, nós conhecendo os filhos, isso é verdade, viu, doutora? A gente nunca passou tanto tempo junto com a família como a gente está passando agora. Doutora Raquel, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast. Eu tenho certeza que quem estiver acompanhando a gente aqui pela Rádio Jovem Pan, pelo podcast Não Pira e Respire, também pelo nosso canal no YouTube, eu tenho certeza que alguém vai se identificar e a gente com certeza levou uma sementinha aí para poder ajudar quem está do outro lado. Muito obrigada, viu? Por nada, né? No meu Instagram, @umaBaseSegura, eu tento falar um pouquinho sobre o que é a teoria do apego e a partir do olhar da maternidade, vou compartilhando histórias, diálogos, né, entre mãe e filhos aí, para exemplificar o que eu quero falar na teoria, né? Então, eu deixo aí o meu obrigado de compartilhar mesmo, divulgar essa teoria que é uma paixão. Eu acho lindo essa ideia de que todos nós, independentes da idade, né, nós somos apegados, né, é da natureza humana, né, e apego não é dependência, né, essa necessidade enquanto ser humano de estar junto, né, de ajudar e de ser ajudado. Muito obrigada, doutora, até uma próxima, viu? Até a próxima, tchau. O programa Não Pira e Respira fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. A gente se vê semana que vem aqui no mesmo Bate-Canal, na sua Jovem Pan News Fortaleza, no programa Pan News em Revista, primeira edição. Beijo, tchau.